Olá, me chamo Bruna Vanzin de Oliveira e sou acadêmica do curso de Pedagogia da Uniaselv, sob a orientação da tutora Tainara Kulcheski Beltrame. O tema dessa prática interdisciplinar é Educação de Jovens e Adultos, e o título Avaliação Humanizada na EJA, Desafios e Estratégias para uma Educação Inclusiva. Resumo. Este trabalho aborda os desafios e as possibilidades da avaliação na educação de jovens e adultos EJA, com ênfase em práticas pedagógicas que promovam a inclusão e a humanização do processo avaliativo. O objetivo foi analisar os obstáculos enfrentados na avaliação e propor estratégias que valorizem os saberes dos educandos, fortalecendo sua autoestima e engajamento. A fundamentação teórica baseou-se em autores como Freire e Arroyo, além das análises de documentos oficiais como a LDB. Metodologicamente, o estudo adotou uma abordagem mista, combinando revisão bibliográfica e entrevista semi-estruturada com um professor experiente da EJA. Os resultados destacaram que uma avaliação formativa e dialógica, alinhada às vivências dos alunos, pode transformar o aprendizado em uma experiência significativa e inclusiva. No entanto, desafios estruturais como a falta de recursos e a heterogeneidade das turmas dificultam a implementação dessas práticas de forma ampla. Conclui-se que a avaliação na EJA deve transcender a mensuração de resultados e se tornar um instrumento de inclusão, promovendo a cidadania e a transformação social. Palavras-chave: educação inclusiva, avaliação formativa e educação de jovens e adultos. Introdução. A avaliação é um dos pilares fundamentais do processo educacional, pois permite compreender e acompanhar o desenvolvimento do aluno, bem como aprimorar as práticas pedagógicas. No contexto da educação de jovens e adultos EJA, a avaliação assume contornos ainda mais complexos devido à heterogeneidade do público atendido. Esse trabalho se propõe a investigar os desafios e as possibilidades de uma avaliação humanizada na EJA, respeitando as trajetórias e especificidades dos sujeitos envolvidos. Historicamente, a EJA surge como uma resposta às lacunas educacionais deixadas por um sistema que marginalizou os jovens, adultos e idosos das classes populares, negando-lhes o direito ao ensino regular. Esses sujeitos, muitas vezes marcados por trajetórias de exclusão social e educacional, carregam consigo conhecimentos prévios e experiências de vida que devem ser valorizados no processo avaliativo. Contudo, a aplicação de modelos tradicionais de avaliação frequentemente ignora essas particularidades, perpetuando práticas excludentes. Freire, 1996, página 25, enfatiza que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção e a sua construção. Segundo Santos e Lima, 2021, a avaliação deve ser um processo humanizador que reconheça e respeite a diversidade dos sujeitos da EJA, incorporando métodos flexíveis que dialoguem com suas realidades. Freire, 1997, página 56, amplia essa discussão ao argumentar que a educação não é uma fórmula mágica, mas um processo constante de interação entre o ser humano e o mundo. É nessa interação que se constrói a consciência crítica e a capacidade de transformação social. Quando tratamos da EJA, essa dimensão crítica é ainda mais urgente, porque lidamos com sujeitos que muitas vezes foram relegados às margens da sociedade e precisam se reencontrar como agentes de mudança e transformação. Metodologia. Este estudo utilizou uma abordagem mista, unindo pesquisa bibliográfica em uma entrevista semi-estruturada com um professor experiente da educação de jovens e adultos, EJA.
A pesquisa bibliográfica constitui no levantamento de obras de autores renomados, como Paulo Freire e Miguel Arroyo, além de documentos legais como a LDB número 9.394 de 1996, com o objetivo de fundamentar teoricamente o trabalho. A entrevista trouxe uma perspectiva prática, explorando os desafios, estratégias pedagógicas e impactos da EJA na vida dos estudantes. As respostas foram analisadas qualitativamente e categorizadas em temas centrais: desafios pedagógicos, diversidade de perfis e estratégias inclusivas. Apesar da limitação de ter apenas um entrevistado, a experiência do professor garantiu reflexões profundas e alinhadas ao objetivo da pesquisa. A metodologia adotada buscou articular teoria e prática para compreender as complexidades e potencialidades da EJA, contribuindo com um olhar crítico e humanizador sobre a avaliação e os processos pedagógicos nessa modalidade de ensino. Entrevista com o professor da EJA. Para enriquecer a análise e exemplificar os desafios e possibilidades no contexto da EJA, foi realizada uma entrevista semi-estruturada com um professor experiente na área. O entrevistado contribuiu com reflexões baseadas em sua vivência profissional, abordando questões que exploram os principais desafios, estratégias pedagógicas e impactos da EJA na vida dos estudantes. As respostas fornecem uma perspectiva prática que dialoga com os conceitos apresentados na fundamentação teórica. Primeira pergunta: quais são os principais desafios enfrentados pelos professores na EJA atualmente? Resposta: os desafios são muitos, mas destaco principalmente a evasão escolar. Muitos alunos têm dificuldades para conciliar trabalho, família e estudo, o que faz com que abandonem os cursos antes de concluí-los. Outro grande desafio é a heterogeneidade das turmas. Os alunos com diferentes idades, níveis de alfabetização e trajetórias de vida, o que exige estratégias pedagógicas muito diversificadas. Segunda pergunta: como você avalia a motivação dos alunos da EJA em sala de aula? Resposta: a motivação varia bastante. Muitos alunos chegam muito empenhados, pois veem na educação uma oportunidade de melhorar suas condições de vida. Por outro lado, há aqueles que carregam traumas de experiências anteriores com a escola e demoram a confiar no processo. O papel do professor é essencial para acolher e engajar esses estudantes. Terceira pergunta: quais estratégias pedagógicas você utiliza para lidar com a diversidade de perfis dos alunos? Resposta: uso muito trabalho em grupo e atividades baseadas em problemas reais que dialogam com as vivências dos alunos. Também invisto em práticas de letramento e em metodologias ativas, como oficinas de escrita e debates. É importante criar um ambiente de troca onde todos se sintam valorizados. Quarta pergunta: na sua opinião, qual é o impacto da EJA na vida dos alunos? Resposta: o impacto é transformador. Muitos alunos recuperam a autoestima, sentem-se capazes de sonhar e buscar novas oportunidades, seja no trabalho, seja na vida pessoal. É emocionante ver os alunos que antes tinham vergonha de ler em público e agora se expressando com segurança. Última pergunta: que melhorias você considera prioritárias para a EJA no futuro? Resposta: acho que precisamos de mais investimentos em formação continuada para os professores, além de políticas públicas que garantam transporte e alimentação aos alunos. Também é essencial integrar a educação de jovens e adultos a cursos profissionalizantes, para que os estudantes vejam aplicações práticas no que aprendem. Resultados e discussões. A análise evidenciou desafios significativos na EJA, como a evasão escolar, associada à dificuldade dos alunos em equilibrar estudo, trabalho e responsabilidades familiares. Para enfrentar esses desafios, destacam-se práticas avaliativas flexíveis e conectadas às vivências dos estudantes, como debates e projetos interdisciplinares que fortalecem a autoestima e o sentimento de pertencimento. A avaliação formativa e dialógica mostrou-se crucial com estratégias como devolutivas individualizadas e o uso de portfólios, promovendo um aprendizado mais humanizado.
Contudo, limitações estruturais, como falta de recursos e desigualdade no acesso à tecnologia, reforçam a necessidade de maior investimento em políticas públicas e formação continuada. Essas ações podem consolidar uma avaliação inclusiva e transformadora, essencial para a realidade da EJA. Conclusões. A avaliação na EJA deve transcender a simples mensuração de resultados, consolidando-se como um processo formativo, dialógico e transformador, valorizando a diversidade e as vivências dos educandos, práticas como devolutivas individualizadas, escuta ativa e metodologias ativas mostram-se eficazes para fortalecer a motivação, a autoestima e o aprendizado significativo, promovendo a permanência dos alunos na modalidade. Entretanto, a pesquisa evidenciou desafios estruturais, como a sobrecarga dos professores, a falta de recursos e as desigualdades no acesso às tecnologias. Esses obstáculos reforçam a necessidade de políticas públicas que apoiem os educadores e garantam condições adequadas para a realização de práticas pedagógicas inclusivas. A continuidade desse debate e exploração de metodologias inovadoras são essenciais para que a avaliação na EJA se consolide como instrumento de inclusão social, cidadania e transformação educacional, alinhando-se aos princípios de equidade e justiça. Referências: Arroio, Demo, Freire, Gadotti, Santos e Lima e Souza. Obrigada.